sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, que na verdade agora é um É um videocast, videocast. uma iniciativa inédita aqui na ExpoSec 2023, onde estamos aqui com o meu amigo Marcelo Couto, da Security Brasil. Eu sou Paulo Cardoso, representando a NetSeg, e vamos começar mais uma série de entrevistas com inovação agora, falando de tecnologia, mas a tecnologia aplicada na segurança. E para a gente começar, na verdade, terminar essa série, dar continuidade a essa série, a gente tem uma série de convidados importantes aqui e hoje a gente vai entrevistar mais um desses convidados. Marcelo, muito obrigado por fazer parte dessa Eu é que entrevista agradeço o comigo. convite. Seja muito bem-vindo e vamos apresentar o nosso convidado de hoje, né? É isso aí. Bom, nós estamos aqui com Eitan Magal. Exato. Peraí. Eitan Magal Security, é isso? Risk and Security Solutions, exatamente. Muito bem. Bom, Eitan, conta um pouquinho pra gente da sua empresa, o que vocês fazem, quanto tempo vocês fazem? Bacana. Itamagal é uma empresa de assessoria, cuja matéria-prima é conhecimento e tempo. Então, a gente identifica os clientes, entende os problemas, as dores e tenta trazer uma solução que mais se adequa a ele. Então, a Itamagal existe desde 2012, então a gente está com 11 anos. Eu falo um pouco enrolado, porque sou israelense. É isso que eu ia falar, não é à toa, né, Eitan? O Eitan é israelense e um pouquinho antes da gente começar a conversar aqui, ele estava falando da experiência, né, de trazer esse conhecimento adquirido em Israel. Acho que a gente vai poder compartilhar um pouquinho nesses próximos minutos aqui dessa experiência, né, Eitan? Eu não disperso qualquer oportunidade para explicar um pouco da segurança israelense, porque gera esta curiosidade. Mas sempre eu falo, Brasil é Brasil, Israel é Israel, o que você faz lá você não faz aqui, o que você faz aqui você não faz lá. Porque são duas realidades diferentes, porque lá é questão de terror e aqui é questão de criminalidade. Apesar que a criminalidade aqui está chegando já a um nível quase de terrorismo, que o bandido, para ele, quer ver sangue também, então é preocupante, porque não busca só atrativos, coisa de bem. Então às vezes a gente vê cenas aqui que deixa a gente muito chocado. De violência, né? Do tamanho da violência e da crueldade que existe nesse processo. Mas a gente tem uma curiosidade aqui. Conta pra gente como começou essa sua jornada na segurança e por que aqui no Brasil, por que você se radicou aqui no Brasil? Então, a jornada de qualquer israelense começa com 18 anos. Então, você entra no exército obrigatoriamente. Eu era atleta até 18 anos, eu pensei que eu não ia servir em unidade de infantaria, mas minha vida me levou para outro caminho e servi 8 anos no exército de Israel. Saí depois de servir como subcomandante do batalhão de infantaria, isso nos finais dos anos 80. Quando eu saí do exército, ingressei nos órgãos de governo da segurança do governo de Israel. Tudo por conta dessa sua experiência no exército. Todo mundo tem experiência, então você passa por um processo de seleção, de triagem, e aí você é capacitado para exercer a função de chefe de segurança, que eles chamam, fazendo a proteção de identidades israelenses fora de Israel. Fora de Israel. Foi onde que cheguei aqui como diplomata, porque chefiei a segurança do consulado de Israel aqui em São Paulo. Isso nos inícios dos anos 90. Quem que lembra, na época, começou a questão da violência urbana no Brasil, sequestros, arrastões em condomínios, violência na rua, onde que eu recebi na época uma proposta de trabalhar junto com o Grupo Suzano, uma das maiores empresas do Brasil, eu acho que o maior fabricante de celulose do mundo, com grande orgulho a gente pode comentar isso, porque o Brasil tem muita indústria, muito bacana. E qual era a demanda que eles te apresentavam naquele momento? Qual era a preocupação deles e por que precisavam da sua ajuda, da sua consultoria naquele momento? O foco era a segurança pessoal. Na época teve aquele caso do famoso sequestro da Abílio Diniz, Sim. E depois alguns outros executivos da alto. E eles pensaram preventivamente, a gente precisa se estruturar. Uma família grande, na época o patriarca tinha 96 anos que ele faleceu, depois dos 3 anos que eu comecei. E aí eles sabiamente falaram, vamos se estruturar, porque precisamos ter segurança aqui no Brasil. Quem tem que ter. Não tem como fugir. Todos nós temos,
de alguma maneira ou indiretamente, totalmente diferente do país do outro mundo. Você mora dentro do condomínio, tá? Tem um porteiro, tem câmera, tem portão. Então, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, isso não existe, né? Então, por quê? Porque aqui tem uma ameaça. Então, é constante e você tem que saber lidar com isso. Então, pessoas que têm um pouco de recursos, pensam nessa ameaça, eles têm que se estruturar. Então, a gente foi lá, desenvolveu todo um projeto, né, de segurança pessoal para a família, onde que eu também comecei a atuar dentro das indústrias, né? Porque aqui que eu aprendi segurança empresarial, né? Porque quando você faz segurança de exército é uma coisa, quando você faz entidades diplomáticas é outra coisa, porque você recebe tudo, a receita para fazer, né? E quando você começa a atuar no mundo empresarial, não, né? Você tem que ter a iniciativa, né? Você tem que ser accountable, que a gente fala em inglês, né? Onde que você tem que a responsabilidade de entregar resultados para a organização que você está trabalhando. Está trabalhando. Mas E eu fiquei eu ia ter uma pergunta, desculpa, Marcelo. Imagina. Quando você faz segurança pessoal também, né? Eu acho que todos vocês passam por isso. Você não tem o treinamento só da sua equipe. Você tem que treinar quem está sendo também quem é o segurado, né? Qual é esse desafio de treinar as pessoas que você faz segurança? Isso é muito difícil, por quê? Porque segurança pessoal, quando você é um dignatário, é uma coisa. Ninguém pergunta ao Lula se ele quer segurança pessoal, tá certo? Exatamente. Mas segurança privada, quando o pessoal é civil, ele é que define o padrão de segurança que ele quer, ok? Verdade. Então, aí questão de conscientização, tá? É muito convencimento, explicação, mostrando as ameaças, ok? E, obviamente, pressão dos pais, pressão da família, ele acaba crescendo dentro deste... Porque tem crianças também, né? Às vezes você tem crianças, tem adolescentes, tem adultos e cada um com uma visão diferente daquele tipo de serviço que você presta, né? Muito paciência, viu? Muita paciência. Eu fiquei curioso, Eitan, quando você disse assim, são realidades muito diferentes, e obviamente é que são, entre a realidade que demanda segurança em Israel e aqui no Brasil, né? Agora, como é que foi que você aproveitou esse conhecimento, essa expertise que você tinha adquirido lá, e transportou isso para a área da segurança privada e para a realidade, para o contexto brasileiro aqui? A segurança israelense, apesar que Israel é conhecida como o berço da tecnologia, né? Mas no fundo é muito mais que isso, né? A segurança israelense, no meu ponto de vista, ela é um tripé, né? Que ela tem, primeiramente, a questão de procedimentos proativos. O que é procedimento proativo? Tudo a gente planeja, ok? Tem que sempre não tem improviso na segurança. Não pode ter. Obviamente, você tem que estar preparado. Nunca, não que não é nunca, mas geralmente não sempre as coisas acontecem conforme você imaginou que ia acontecer, mas você tinha que ensaiar. Você não pode chegar no Rio e descobrir que não tem ponte para cruzar. Sempre dou esse exemplo. Então, muita questão de procedimentos, pensando naquilo que o americano chama de if. Se isso acontece, o que eu faço? Se isso acontece, o que eu faço? Muita questão de pensar e exercitar isso não só com você mentalmente, com a sua equipe toda. E você tem que se preparar por isso. Segurança de Israel, são dois pilares: conscientização e preparação. Então, primeiramente, eu tenho que estar consciente que eu preciso. Beleza. Porque, seu negócio está ameaçado, você está perdendo dinheiro, segurança pessoal, você pode ser um vítima de sequestro? Putz, eu acho que sim. Ok. Agora vamos se preparar por isso. Preparar por isso, o que se fala preparar? Putz, tem que ter recursos, tá certo? Que recursos que eu preciso ter? Eu preciso ter recursos humanos, capacitados, bem selecionados, motivados, ok? Eu preciso ter recursos técnicos. Putz, eu preciso, sei lá, segurança pessoal, tem que ter um carro blindado, tem que ter alarme em casa. Na indústria, eu preciso ter segurança perimetral, tem que ter segurança no meu CPD. Você vai pensando o que é aquilo que você tem que proteger com recursos técnicos. Depois, ótimo, o que falta agora? Tem que começar a escrever, hein? Tem que ter recursos organizacionais, tem que ter a política, tem que ter os planos, tem que ter projetos, entendeu? Tem que ter procedimentos, tem que escrever, tem que documentar, hein? E tem que colocar um processo de gestão em cima disso, senão nada fica em pé. Então tem que fazer gestão das pessoas, dos recursos, da comunicação, do conhecimento, da operação. Então, esse é o desafio, constantemente manter isso 24/7. E segurança nunca dorme. Né? E quanto tempo leva esse planejamento todo, quando você é contratado por uma empresa, por uma
entidade, por uma família, quanto tempo leva para você apresentar esse plano de segurança, essa análise? Você faz, na verdade, uma análise de risco também. Você tem que conhecer muito do hábito, tanto da empresa quanto da família. Esta fase a gente chama de, como fase 1, a gente chama de diagnóstico. Então, primeiramente, você tem que ir lá, igual você vai para o médico geral. Você vai fazer o seu check-up, mesma coisa. Tá? Então, você entende, você contextualiza o ambiente, o processo das empresas, das pessoas, não importa se é a empresa, a pessoa física, o condomínio, mesma coisa. Obviamente com as dimensões diferentes, cada um com o processo dele. Mas, geralmente, 45 a 60 dias, você consegue entender o ambiente, você gera um documento do seu diagnóstico com recomendações. Tá? Aí você traz as recomendações para o seu cliente, tá? Com custo estimado. Porque não adianta falar o que fazer, ele pergunta, a segunda pergunta que ele vai te fazer, Quanto custa? Okay, quanto custa? Aí você tem dois custos, uma questão do CAPEX e outra OPEX. Tá? Então tem questão do investimento e outra despesa. Então, aí você define esse equilíbrio, que já vou falar de equilíbrio, você faz um plano de ação. Okay? Aí você sai desenvolvendo aquilo que você tomou a decisão para fazer. Entendi. Ok? E quando você faz o diagnóstico, quando você traz as recomendações para o seu cliente, você tem que pensar em 3 fatores. Qual o padrão de segurança que eu quero? Quanto que eu aceito que este padrão atrapalhe o meu conforto no mundo privado e na logística no mundo empresarial? Eu posso travar a empresa. Se eu faço uma fila de caminhões entrando numa fábrica de papel, que entra 200 caminhões por dia, porque tem que revistar a alma do motorista, cara, não vai parar a produção. Tá certo? Então, o terceiro fator é a questão de custo, que não é um saco sem fundo. Né? Então, você tem que achar esse equilíbrio. Não é você junto com o cliente. Porque ele sabe o apetite de risco dele, ele sabe o tamanho do bolso que ele tem, entendeu? Ele que conhece a cultura, ele que sabe o que é aplicável, o que não é aplicável. Ok, fechou? Então, agora vamos fazer um plano de ação. 5W2H, ok? Quem faz o que, quando, ok? E colocar isso na linha de tempo. Tem quick wins, tem coisas que você pode resolver, começar a implantar já rápido. Muda esta câmera, coloca uma câmera. Ok. Tem que fazer um projeto de acesso corporativo na organização e tem 50 unidades no Brasil. Cara, trabalhoso. Né? É um projeto gigante, de milhões, de tempo, de engenharia, de RH, de TI. São vários stakeholders que participam num projeto desse. Entendeu? Você não consegue virar a chave assim, tirando água por vinho com certa velocidade. Né? Então, esse desafio existe. E quanto você acha que a tecnologia reduziu esse tempo e ajudou você a fazer essa análise com mais assertividade? Quanto de tecnologia você usa hoje na sua empresa? Quando a gente na fase de diagnóstico, a gente geralmente usa sistemas que são de análise de risco. Hoje tem softwares por isso, né? Inclusive encontrei aqui o Tácito, se vai assistir esse negócio, da T-Risk, e uma das ferramentas que existe hoje bem consolidado no Brasil para fazer uma análise de riscos. Ok? Então, ele vai te dar um plano de ação. Ele vai classificar para você os riscos. Em cima disso, você define como que você vai mitigar aquele risco. Ok? Onde que entra a nossa expertise pensando nos recursos. Onde que eu vou trabalhar recursos humanos, recursos organizacionais, recursos técnicos. Aí a gente embrulha esta solução para apresentar para o cliente. Olhando esse tempo que você está atuando aqui no Brasil, qual é o diagnóstico que você faz da situação que a gente tem aqui que mais demanda atenção da segurança empresarial? Quais são os pontos de maior risco e de cuidado? Que avaliação geral que você faz desse nosso mercado brasileiro? Acho que o nosso problema do mercado brasileiro, acho que a humanidade como um todo passa por um processo eu chamo disso de deterioração do ser humano. Né? O ser humano cada vez ele está mal intencionado. Ele pensa só por si. Ele é pouco accountable. Ele tem pouca responsabilidade. Ele não se engaja muito naquilo que ele faz por muito tempo. Então isso traz muita dificuldade para as empresas para trazer resultados. Porque imagina que você tem empresas de milhares de funcionários que você tem que capacitar muitas pessoas devido à rotatividade. Imagina a energia que você gasta e perde dinheiro para você chegar naquele patamar. Porque sempre a gente fala pessoas, processos, sistemas. Tá. Se não tem sistema, por que tem sistema? Porque a gente sabe que ele tem prazo de validade. No emprego, ou na aposentadoria, que seja, entendeu? Tem que ter. Bom, então não tem como gerar um negócio sem pessoas. Ok,
trabalhei as pessoas. Putz, mas eu tenho que ter processos, tem que ter os padrões, quem faz o quê, tudo documentado, bonito. Okay? De tal maneira que no momento que essa pessoa entra, ele sabe o que fazer, o próximo vai saber o que fazer. E outro tem que inserir tudo dentro do sistema. Porque se tem um campo para preencher, um campo obrigatório, não tenha dúvida se essas informações para emitir a nota fiscal vão estar lá. Tá certo? Então, cada vez mais a gente vê isso, no mundo de segurança existe também. Empresas não conseguem se gerir sem ERP, sem CRM, ok? Sem aplicativo de gestão de tarefas. Tem que ter. E assim como na segurança cibernética, né? Você tem ameaças internas e ameaças externas. Na segurança patrimonial, pessoal e de vida, qual é esse percentual, né? De quanto o risco está interno e quanto o risco está externo? Você tem uma análise disso? Assim, é informal, é mais sensação, um pouco com aquilo que a gente acompanha. André de Pauli, que é um especialista no mundo condominial, e trazendo isso para o pilar condomínio, que tem muita evidência em termos de ocorrências. Todo dia a gente recebe no WhatsApp as ocorrências, ele faz um certo monitoramento disso. Dos 151 ameaças que existem dentro do mundo condominial, 70% são internos. 70%? São internos. A gente sempre pensa que é o problema de fora para dentro, mas não. A gente dorme com o inimigo, a gente não sabe. Né? Então, isso é uma coisa. Está sendo evidenciado, teve casos aí recentes aí, meio fortes, em termos de violência, que acontece dentro do condomínios. Né? Por exemplo. Você diz com a conveniência de pessoas de dentro do próprio condomínio. A gente não sabe se conviver. E às vezes você está completamente protegido, você tem a segurança, né, do condomínio de fora para dentro. Tem o sistema, tem o processo, mas tem a falha, às vezes, nas pessoas, né? E também acho que tem um fator, né, quando você está dentro do condomínio e fazendo segurança dentro do condomínio, muitos condôminos acham que eles não fazem parte, não podem ser, na verdade, monitorados, não podem ser advertidos porque eles são moradores, né? E aí você sofre, na verdade, também um grande impacto aí de relacionamento com esses clientes. Né? E quando a gente está falando de pessoas, está falando de moradores e de funcionários, né? Não está falando de falha só do funcionário, né? Sim. Os moradores Mas também. o funcionário, ele é pouco se compôs, ele pode ser culpado desse processo, porque ele tem, no fundo, ele tem um medo de perder o emprego, né? Sim. Entendeu? O morador não, é bem dele. Exatamente. E o grande problema que a gente tem hoje em condomínio chama convivência. Exato. Mas para ter convivência tem que ter regra. Por que tem religião? Por que tem os 10 mandamentos? Você imagina uma humanidade sem religião? É uma barbárie. Vira barbárie. Pois é, e a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, né, Paulo? Mas que pena, né? O papo estava tão bom, mas acho que trouxe bastante conteúdo para que a gente possa refletir, né, sobre a importância da gente ter essa análise de risco. Mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar esse assunto. Como é que você acha que a inteligência artificial vai ajudar ou atrapalhar no processo de segurança? Ela vai ajudar muito, mas tem que ter cautela. Ok? Porque ela pode enganar. Então, a gente vê que está acontecendo com o ChatGPT recentemente, fortemente, mas não tem hoje como que a gente imagina se desenvolver sem inteligência artificial em qualquer coisa que a gente faz hoje na vida. E sem dúvida, vai ser muito inserido dentro do mundo de segurança, está aqui na feira, né? Sim. Então a gente vê isso, eu acabei de falar, visitar a Digicom. Digicom é uma empresa que fabrica catracas, né? e com software, tem inteligência artificial embarcada dentro da solução dele. Hoje está tudo, né? Temos que conviver com ela, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Eitan Magal, por aceitar esse convite, por participar dessa nossa grande iniciativa aqui. Muito obrigado, Marcelo, por me ajudar aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, estamos fechando mais essa entrevista da nossa série, agradecendo toda a audiência de vocês, agradecendo o Marcelo, o Eitan, nossos amigos aqui, NetSeg, Security, Sure, e o patrocínio da Dealer também. E vamos para as próximas, né? Vamos, estaremos juntos. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, Eitan. Valeu.